Boa noite, Vinícius. E hoje no Conecta Mais Saúde eu trouxe um médico super especial aqui, Dr. Guilherme Labinas. A gente vai falar sobre saúde mental. Ele é um psiquiatra super engajado aí nas redes sociais e a gente vai falar com vocês hoje da importância da gente cuidar um pouco mais da saúde mental. Vamos falar um pouquinho de ansiedade, vai ser um bate-papo super bacana. Tudo bom, doutor? Rafa, prazer. Prazer você, estar né? aqui. Sempre. Muito legal. Bom, e pra gente começar, né, doutor, por que a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Às vezes a gente sempre fica muito atento à saúde física e esquece da saúde mental, né? Qual que é a importância da gente começar a ter esse cuidado? A saúde mental, tal qual a saúde física, é vital para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar socioemocional. E quanto mais a gente foca nela, mais a gente promove saúde, mais a gente consegue equilíbrio e, inclusive, menos quadros físicos a gente tem. Sabemos o quão atrelado, né, quão junto está quadro físico com quadro emocional, fibromialgia, até condições cardiovasculares, né, do coração. Então, quanto mais a gente consegue promover isso, mais o nosso físico também acaba conseguindo relaxar, viver numa tranquilidade, numa paz, e você consegue levar uma vida um pouco mais fácil, mais leve. É verdade. E, doutor, a gente atrelando até nessa questão da saúde mental, a gente levantou um dado que o Brasil é um dos países com as pessoas mais ansiosas, né, em todo o mundo. E a gente vê também muita relação, né, com as telas, o uso da internet, a rede social, aquela coisa do imediatismo, né? Existe de fato relação? Existe. Essa é uma pesquisa da OMS, inclusive, de um tempo atrás, em que o Brasil, inclusive, se destacou muito em relação ao resto do mundo na ansiedade. E isso passa por vários dados, né? Seja a violência que a gente vive, seja muitas vezes a crise política, o ambiente que a gente acaba vendo vai tornando essa ansiedade cada vez maior e o ruim é que muito da população não consegue identificar o quanto dessa ansiedade ela é normal e a pessoa vai entrando num sofrimento, num estresse, ela vai constantemente vivendo aquilo, achando que aquilo é justo, é normal, que faz parte do dia, quando na verdade ela já está em algum grau de sofrimento e acaba não buscando ajuda. Olha só, esse é um ponto importantíssimo, né? Com a correria do dia a dia, a gente acaba não prestando atenção na gente mesmo, né? Então, eu acho que esse é mais um ponto de alerta para a gente começar a prestar mais atenção na gente, né? Então, quando a gente está ali, de repente, poxa, essa era uma coisa que eu gostava de fazer, agora está sendo um pouco mais sacrificante de eu fazer, né, doutor? São pontos que a gente começa a ter esse alerta, né? Exatamente. Às vezes uma coisa fica um pouco mais triste e eu não ficava tanto nesse momento, Exatamente. Né? As pessoas elas têm dificuldade de entender o que é o normal do que é o patológico, né? Então a gente tem que entender a proporcionalidade daquilo e a constância do sofrimento. Então você começa a ver um quadro de ansiedade, igual a gente está falando, uma preocupação excessiva, que você acaba não conseguindo desligar dos problemas, você vive constantemente pensando nisso, você tem dificuldade em relaxar, está sempre tenso, e o contexto que você está vivendo, você acaba exagerando naquilo, acaba sendo muito mais intenso, já é um grande sinal de alerta de que talvez o seu sofrimento não seja algo do dia a dia, seja algo além disso. E falando sobre isso, pegar um gancho aqui do que você trouxe, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né? Quando a gente fala de ansiedade patológica, como que a gente pode identificar de fato que realmente é um problema e que precisa ser tratado? Na psiquiatria é comum você chamar a doença de transtorno. Então, os transtornos de ansiedade é quando você acaba tendo uma preocupação excessiva, uma tensão excessiva, uma ansiedade difícil de controlar. Então, você sente que a ansiedade vai te dominando ao longo das semanas, dos meses, e você não consegue, de modo geral, se autorregular. E aí você começa muitas vezes a ter o quê? Os sintomas físicos. Se você está vendo que a ansiedade te move, vem para uma entrevista, fico ansioso, me moveu, vou lá, me preparo. Ah não, eu começo a achar que vai tudo errado, a entrevista não vai ser boa, eu começo a entrar numa catástrofe, é essa ansiedade que me trava. Esse é um tema para você saber o quanto você está se movendo por ela e o quanto você está se travando por ela. E doutor, assim, quando o paciente ele não percebe, né, mas a família está percebendo que o paciente tem alguma coisa que está mudada ali, né? Como que eles podem ajudar essas pessoas? O quanto a gente não gosta de validação? Você chega lá, você está sofrendo, está sentindo alguma coisa, e você fala para alguém e a outra pessoa ela acaba não te validando. Muito ruim, né? Então, o que a gente normalmente orienta é, primeiro, valida. A pessoa está no sofrimento, ela busca ajuda, você escuta ela, você acolhe, você fala, olha, eu estou entendendo que está acontecendo algo, e aí você se propõe a ajudá-la. Como? Fala, olha, que se a gente buscar ajuda?
ir num psiquiatra, buscar uma ajuda psicológica, para que de repente a gente entenda se o que está acontecendo com você merece ou não algum tipo de tratamento, seja medicamentoso ou não. Então, acolhimento, escuta ativa, e empática, né, são os primeiros passos para a pessoa conseguir se sentir confortável a buscar ajuda. Maravilha, pessoal. Então, se vocês têm alguém em casa, né, que está precisando, vocês estão percebendo, converse então com essa pessoa, valida isso com ela, né? E aí sim, vamos procurar de fato ajuda especializada, né? Doutor, foi excelente o nosso papo aqui, mais uma vez um prazer te receber. E pessoal, o Instagram do Dr. Labinas vai estar aqui do lado da tela, tem um QR Code na tela também para vocês escanearem, tá certo? Doutor, muito obrigado Eu que agradeço. mais uma vez. Um grande abraço. Vinícius, é com você aí no estúdio.